Você provavelmente deve conhecer a palavra engajamento, né? Engajamento nas redes sociais significa a quantidade de likes, comentários e interações que conseguimos mobilizar com nossas selfies e vídeos com a coreografia do momento. Mas sabia que engajar também significa se empenhar em prol de alguma questão ou problema coletivos? Nisso, as tecnologias digitais podem ser interessantes parceiras para transformarmos a nossa sociedade. Vamos saber como? Olha, pode parecer estranho, mas antigamente, quando não havia internet e os principais meios de comunicação eram a televisão e o rádio, por exemplo, o cidadão comum que identificasse um problema ou quisesse compartilhar sua opinião com os demais, tinha um alcance bem menor do que temos hoje. Naquele tempo, para ele só restava o diálogo entre pessoas próximas, como a família, os amigos e conhecidos, a participação em associações comunitárias e partidos políticos e, se fosse possível, a criação de um jornal ou conquistar um espaço nos grandes veículos de comunicação. Isso porque a lógica da comunicação nesta dinâmica pré-internet é aquela vertical, de um para muitos, na qual a grande maioria dos cidadãos se limitavam a espectadores e ouvintes do que era transmitido pelas mídias. Esse é justamente o modelo de participação pública da esfera pública, estudado pelo filósofo alemão Habermas, hoje um senhorzinho de cabelos brancos, que naquele tempo buscou entender as principais formas que as pessoas podiam contribuir para mudar o mundo, tornando-se referência mundial nesse assunto. Agora, vamos pensar nos casos de machismo, racismo, homofobia e repressão do Estado que são denunciados hoje nas redes digitais. Nos tempos pré-internet que eu acabei de falar, para que eles chegassem à luz do conhecimento popular, havia toda uma mobilização de tempo e energia que hoje facilmente é possível a partir de uma postagem no Facebook ou um story no Instagram. Conectados às plataformas, aplicativos, celulares e computadores, fica muito mais fácil de participar dos problemas e questões comuns, não é mesmo? E isso foi entendido desde os primórdios da internet comercial, lá na década de 90, tempo de conexão precária e computadores gigantescos, mas também dos primeiros usos coletivos das redes digitais em diferentes países. Começam assim as experimentações de novas formas de ativismo, com dinâmicas bastante diferentes daquela da esfera pública tradicional, modificando não só as práticas de protesto, mas também as formas de estar, de comunicar e de entender o mundo. Essas novas formas de mobilização, citadas pelo Matheus, ganharam o nome de net-ativismo. Isso é muito diferente do ativismo tradicional, em que pessoas se reuniam em torno de uma causa única, em movimentos que tinham líderes, seguiam a mesma cartilha, funcionavam em endereços fixos e buscavam um diálogo com políticos para terem suas causas atendidas. No net-ativismo, as pessoas se reúnem em formas de redes de colaboração e nas redes da internet. Se conectam não apenas com outras pessoas, mas com novas formas de inteligência, como as redes sociais digitais, a exemplo do Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Aplicativos como WhatsApp, GPS, algoritmos e até vírus de computador. Não existe alguém que diga o que o grupo todo deve fazer. O diálogo entre os participantes acontece de igual para igual, pois todos têm praticamente o mesmo poder de fala na internet. E mais, os movimentos que surgem nessas redes tendem a ser passageiros. A maioria surge e desaparece depois de um tempo. Eles podem ficar apenas nas redes ou ocupar as ruas das cidades com protestos, mas em geral não buscam fazer parte da política. Criticam e questionam a política tradicional, mesmo aquela que a gente escolhe um representante a cada 4 anos para decidir o futuro da nossa cidade, estado ou país. Às vezes, esses movimentos podem resultar em projetos de participação mais efetivos, que durem mais tempo, como vocês vão ver daqui a pouco com o Bruno. Mas e como era antes das redes sociais? No tempo em que só existia e-mail e arquiteturas mais simples, como os sites, as mobilizações já ocorriam. O professor e pesquisador italiano Massimo Di Felice nos ajuda a entender as mudanças do netativismo desde o começo da internet até hoje. Ele divide essa trajetória em 3 fases. 1, preparatória. 2, de experimentação de novas formas de conflito.
E 3, a fase da Web 2.0 e das redes sociais digitais. A primeira fase preparatória acontece logo após a chegada da rede mundial de computadores, ainda nos anos 1990, a partir de uma tecnologia que na época só permitia a divulgação e compartilhamento de textos entre os usuários. Mas isso não impediu que eles se organizassem ou participassem ativamente. Movimentos como o da mídia tática e personagens coletivos como Hacking Bay e Luder Blissett misturavam arte, tecnologia e contracultura para criticar o Estado, a imprensa e o capitalismo. Sabe o que significa trollagem hoje? Eles já faziam isso mesmo antes de você nascer. Orquestravam ações coletivas, publicavam suas teorias e manifestos em livros, inventavam boatos e sites falsos para confundir a imprensa, atacavam figuras políticas, midiáticas ou grandes empresas. A segunda fase do netativismo foi chamada de fase de experimentação de novas formas de conflito, que aparece no lugar do antigo modelo de luta armada. E seu grande marco vem do México, do movimento zapatista, que ainda na metade dos anos 1990 transformou uma causa indígena local contra o governo mexicano em uma grande luta internacional. A internet, claro, teve um papel fundamental para os netativistas que não queriam ocupar cargos públicos ou prédios do país, mas o coração de cada mexicano. Com a transmissão das reuniões pela internet e a difusão de comunicados online, os zapatistas conseguiram envolver intelectuais, artistas, ativistas e políticos de toda a comunidade internacional. Já a terceira e atual fase do netativismo, a da Web 2.0 e das redes sociais digitais, surge após o ano 2000, no nível mais avançado da internet, em que cada um podia criar o seu próprio perfil no universo de redes hiperconectadas. É assim que em plataformas como o Mirk surge o movimento hacker dos anônimos, que escondidos pelo anonimato em uma rede difícil de rastrear, criticavam toda forma de autoritarismo e censura e ainda brigavam pelos softwares livres. Mais tarde, nos blogs e em redes como Facebook, YouTube e Twitter, surgem mobilizações como o Movimento 5 Estrelas na Itália, a Geração Arrasca em Portugal, a Primavera Árabe entre países do norte da África e do Oriente Médio e o Movimento 15M, ou Indignados da Espanha, e o Occupy Wall Street, nos Estados Unidos. O que eles tinham em comum? Todos foram movimentos de crítica à política e aos políticos de seus países, que misturaram interações nas redes sociais e nas ruas da cidade, com ações que foram desde protestos em praças públicas até acampamentos nesses locais. Afinal, quem não se lembra das jornadas de junho de 2013 no Brasil? Começaram com manifestações contra um aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus em cidades isoladas e logo se multiplicaram em outras bandeiras e ganharam as ruas de aproximadamente 500 cidades do país. Alguns desses movimentos desapareceram definitivamente depois de um tempo. Outros geraram novos grupos ou resultaram em plataformas ou partidos digitais para a participação popular nas decisões políticas. Vamos conferir? Quando eu falo em plataformas digitais, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Possivelmente você vai estar pensando aí naqueles softwares, programas e aplicativos que a gente usa cotidianamente nos nossos smartphones e computadores, né? Tipo Google, Uber, iFood, Facebook, Airbnb, entre tantos outros que tem. E de fato, essas aplicações são plataformas, uma vez que elas oferecem uma estrutura básica, que no caso é um software, que vai possibilitar tanto que as pessoas como empresas criem e troquem valores, ou seja, produtos, serviços e informações através do seu sistema. Mas as plataformas são e fazem muito mais do que isso. Diversos pesquisadores, inclusive nós aqui do Atpos, vêm buscando entender os impactos que essas tecnologias têm na sociedade. Uma dessas pesquisadoras, a professora José van Dijk, da Universidade de Utrecht, da Holanda, afirma que as plataformas já são tão disseminadas no nosso dia a dia que elas passaram a produzir as novas estruturas sociais em que a gente vive.
Por exemplo, você consegue calcular quantas vezes ao dia você utiliza alguma tecnologia ou aplicação dessas? Fica difícil, não fica? Pois é, segundo a professora Van Dijk, elas criam uma infraestrutura global que é capaz de reger as escolhas de milhões de pessoas e muitas vezes acabam por se tornar mais importantes e poderosas do que países inteiros. Outro pesquisador, o professor Benjamin Bratton, do MIT, para demonstrar o poder e extensão das plataformas, vai dizer que elas reúnem diferentes tecnologias e infraestruturas, tanto de software como de hardware, formando uma mega estrutura, uma espécie de plataforma das plataformas, interligando aí usuários, dispositivos, cidades, até o subsolo terrestre e os recursos naturais, afetando assim toda a geopolítica global. Vai dizer, é impressionante, não é? Pois foram justamente tecnologias como as plataformas digitais e a chamada Internet das Coisas que possibilitaram que nas últimas 2 décadas surgissem os partidos digitais, também chamados de partidos-rede. Esses partidos são, na verdade, organizações políticas que surgem dos movimentos net-ativistas, a partir do momento que esses coletivos e os seus membros começam a querer disputar as eleições e tentar se inserir ali na estrutura política tradicional. O que esses movimentos vão fazer é questionar e propor alternativas à forma de participação nos processos de tomada de decisão e às formas de engajamento cívico que as instituições administrativas e partidárias tradicionais oferecem. A ideia deles, de modo geral, é propor modelos de governança no qual o cidadão assume uma postura mais ativa nas deliberações da administração pública. Esses movimentos entendem que as estruturas atuais são fortemente influenciadas pelo neoliberalismo, favorecendo a uma cultura individualista, a estruturas sociais hierárquicas e elitizadas. Em contraposição, eles vão propor alternativas baseadas na cooperação, na transparência, em novas formas de participação democrática, em economia colaborativa e no desenvolvimento sustentável. Os modelos de plataforma que daí surgem são vários, destinados aos mais variados contextos e propósitos, com diferentes graus de complexidade. Por exemplo, tem plataformas que oferecem um ferramental mais básico, só para melhorar aquilo que já existe, como um processo de votação ou então um mecanismo de legislação popular. Esse é o caso da canadense Etelo e da brasileira Mudamos Mais. Tem também plataformas que oferecem todo um ecossistema de integração da vida política, como é o caso das plataformas Decidim, na Espanha, e da plataforma Rousseau, na Itália. Por fim, a gente chega a modelos hipercomplexos, como a Array of Things em Chicago, nos Estados Unidos, que por meio de sensores, inteligência artificial, de machine learning, entre outras tecnologias, integram diversas instituições políticas, científicas, educacionais, urbanas e o meio ambiente. Olha, as possibilidades que surgem daí são múltiplas e nos convidam constantemente a repensar aquilo que nós compreendemos por política e as nossas formas de participação social. E aí, deu para expandir um pouco a sua percepção sobre engajamento?